1 Samuel 15, verso 22, a palavra de Deus diz assim: E Samuel disse: Tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e se sujeitar do que a gordura de carneiros. Até aqui, pode se sentar. Essa mensagem, ela falou muito ao meu coração. Lógico, né? Primeiro tem que fazer sentido para a gente. E o Senhor falou muito ao meu coração, e eu espero que o Senhor venha falar ao coração de cada um. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai entender o contexto dessa leitura. O contexto, a gente vai lá para o início do capítulo 15, a partir do verso 1. Deus, ele tinha uma missão para Saul. Deus, ele tinha uma missão para Saul. Qual era essa missão? Vamos ler. Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o povo de Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Lembro daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que amam, e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. Bem, essa foi a missão que Deus deu a Saul, que exterminasse todo um povo, né? Deus queria exercer juízo sobre aquele povo, e deu essa missão a Saul. E a gente não vai ler todo o capítulo, mas a gente vai entender um pouco, vai por alguns versículos. Aí a pergunta que eu faço: Saul fez? A gente vai entender, a gente vai ver. Lá no mesmo capítulo 15, a partir do verso 7, a palavra fala assim: E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Então, beleza, até uma parte ele foi. Ele completou a missão, ok. Eu coloquei até um ok aqui. Feriu os amalequitas, ok. Mas a missão ainda não estava completa, porque Deus, ele determinou que Saul exterminasse tudo que respirava, tanto pessoas como animais, tudo. E aí a gente vai ver se ele realmente completou a missão. Uma parte ele completou. Mas, dando continuidade à leitura, no verso 8, a palavra diz assim: E ele tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Já vemos aí um erro. Ele já tomou o rei daquela cidade, né? Daquele lugar. Pode piorar? Pode piorar. Verso 9. Porém, Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas. Guarda essa palavra: o melhor das ovelhas. O melhor das ovelhas e dos bois e dos animais mais engordados e os cordeiros e tudo que era bom. E não quis destruí-los por completo, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então, Saul completou a missão? Não. Mas ele fez parte. Para Deus, não foi. Tanto é que Deus, lá na frente, ele diz que Saul rejeitou, né? E aí, qual foi o argumento que Saul, depois que Deus ele falou para o profeta Samuel que tinha feito, Deus lamentou, né?
sobre ter colocado Saul como rei, né? E Deus fala para o profeta Samuel tudo que tinha acontecido, e Samuel foi lá tirar a satisfação. Poxa, Deus falou você tinha uma missão para se cumprir, para fazer, não fez por quê? E aí o argumento de Saul foi no verso 15. O profeta Samuel pergunta, né? Olha só, o que eu estou ouvindo aqui? Eu estou ouvindo um barulho aqui de bicho, o que está acontecendo aqui? E Saul, no verso 15, disse assim, e Saul disse, e eles trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então, Saul fala que o povo pegou os despojos, o melhor, para dar como sacrifício ao Senhor, né? E outra situação que eu vejo, né? Saul já estava em desobediência. E o que eu detecto aqui, nessa narrativa, é que além da desobediência, a cegueira dele em relação a tudo isso. Ele ainda assim insistia em dizer que estava obedecendo a palavra de Deus, sendo que ele não fez. E no verso 20, antes o profeta Samuel fala, olha, o próprio Deus te constituiu o rei. E né, o profeta Samuel narrou, né, até o reinado dele. Ele fala assim, e de novo o profeta Samuel fala, olha, você tinha uma missão, por que você desobedeceu ao Senhor? Por que você fez algo que é mal diante do Senhor? E Saul, novamente com o seu argumento, disse, verso 20, Saul disse a Samuel, sim, eu obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Verso 21 diz, porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Gente, o rei Saul, ele tinha, como eu falei, uma missão de destruir, exercer juízo por meio da destruição daquele povo, porque isso foi uma ordem do Senhor. Só que ele não o fez. Na verdade, ele quis obedecer a Deus conforme ele queria. E aplicando isso na nossa vida, o que Deus ele colocou no meu coração, é que muitas das vezes a gente quer obedecer a Deus do nosso jeito, não do jeito que Deus ele quer, que ele determina. Então, Deus ele determina, ele nos manda obedecê-lo. Só que a gente quer obedecê-lo da nossa maneira. E foi isso que Saul fez. Agora, interessante, quando a gente leu os versículos, Saul ele se preocupou em separar daquela cidade o melhor dos animais para sacrificar a Deus. Para sacrificar a Deus. Então, assim, humanamente falando, é lícito, naquela época, fazer sacrifício ao Senhor? Sim. O melhor. Ele separou o melhor para Deus. Ele fez um altar e adorou ao Senhor, levou para ser sacrificado os animais, o melhor dos animais, e tudo que era de melhor para o Senhor. Só que Deus pediu isso para ele? Não. Então, e aí foi a resposta que Samuel deu a Saul, de que para Deus é melhor obedecer que sacrificar. Deus não pediu para que Saul sacrificasse. Se ele pedisse, Deus iria dizer. Então, isso acontece muito, já aconteceu isso muito na minha vida, e quando o Senhor ele ministrou o meu coração, veio uma tristeza de arrependimento,
porque muitas das vezes eu agi assim, dessa maneira, tentando obedecer a Deus parte, aquilo que convém. Porque no verso 9, deixa bem claro que o povo, ele destruiu, eles fizeram uma crítica, uma autocrítica. Isso serve, isso não serve. O que era vil, eles destruíram. Aquilo que convinha, eles ficaram. Então, muitas das vezes a gente quer seguir a Deus e obedecer a palavra de Deus, aquilo que convém obedecer. Aquilo que convém obedecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso desce assim, maravilhoso, não é? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é? Muito bom. Glória a Deus, de fato. Mas a gente se alegra nesse versículo, mas torce um pouco o nariz quando fala em sujeição, em submissão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, a submissão às autoridades, aos pais, ao esposo. Então, a gente fica muito alegre quando o Senhor nos guia a pastos verdejantes, mas a gente se entristece com alguns versículos que nos levam a se arrepender, a abandonar o pecado, a se submeter, né, a se humilhar. Então, a gente quer obedecer a Deus em parte, aquilo que convém, né, e não um todo. Então, para Deus não existe meio termo, ou é sim ou não. Ou você obedece ao Senhor por completo ou não. E Saul, no entendimento dele, na cegueira espiritual dele, ele estava obedecendo. Poxa, eu matei boa parte do povo, eu só fiquei com o melhor do pessoal para sacrificar ao Senhor, que era de fato lícito. Mas Deus não pediu isso. Deus não pediu. E eu vejo, assim, aplicando na nossa vida, que muitas das vezes a gente é muito comprometido com a obra, e válido, com certeza, a gente tem que se comprometer com a obra. Mas do que adianta a gente se comprometer com a obra? Quando eu falo com a obra, é no sentido que é algo que é visível a todos, né? Evangelizar, né? Enfim, tantas outras coisas que nos norteiam como igreja. Então, a gente se preocupa em fazer a obra, ser zeloso com a obra, mas do que adianta a gente ser engajado com as causas, né, da igreja e não ser comprometido em obedecer a palavra de Deus? Em obedecer a palavra de Deus. Às vezes, pode acontecer que às vezes a gente está tão engajado em determinada situação, e eu não estou desmotivando ninguém a servir a Deus, não, gente. Mas às vezes, Deus não pediu determinada coisa, Ele pediu para você obedecer. E muitas das vezes é mais desafiador obedecer, é muito mais desafiador obedecer do que propriamente se comprometer com a obra, né? E ser solidário, enfim, tantas outras causas que a igreja está norteada. Então, assim, às vezes Deus está falando para a gente que a gente deve perdoar, que a gente deve perdoar, que a gente deve se arrepender de abandonar o pecado. Mas a gente deixa de lado, mas se engaja na obra, vai, evangeliza, faz, acontece. Os pais de plantão estão aí? Muito bem. Imagine para vocês terem uns filhos que não obedecem, que são rebeldes, que não te ouvem,
mas nos dias dos pais e dias comemorativos te dão presente. Adianta alguma coisa? Não. Deus não está preocupado, e eu falo isso com muito temor, Deus não está preocupado com aquilo que é visivelmente a gente faz, mas Deus, Ele quer ver o quanto nós somos obedientes a Ele. Obedientes a Ele. E a obediência, a consequência disso é que você, em algum dado momento, você vai ser impulsionado a se comprometer com a obra, e não ao contrário. Isso é uma consequência de uma vida em obediência ao Senhor. Você é impulsionado a tal, né? Você não vai porque, eu quero fazer, porque, não, eu quero fazer, eu quero estar, amém. Mas do que adianta você estar tão engajado em determinadas coisas, né? Você fala de Deus, sua boca fala de Deus, mas você rejeita Deus no seu coração, você rejeita Deus em desobediência. Nós rejeitamos a Deus em desobediência. É como um exemplo que eu falei, é como se a gente vivesse em rebeldia, mas como a gente quisesse presentear a Deus com os nossos serviços para Ele. Entenderam? Então, foi isso que Saul, ele tentou fazer. Ele tentou agradar a Deus à sua própria vista. Na verdade, ele quis obedecer a Deus em parte, mas Deus, a palavra mais à frente fala que Deus o rejeitou, assim como ele rejeitou, e a palavra é muito forte, assim como você me rejeitou, não é uma simples desobediência, é uma rejeição ao próprio Deus. Quando a gente insiste em não seguir, em não obedecer à voz do Senhor, né? Agora, dentre essa história, uma das coisas que me chamou a atenção e que são talvez características de uma pessoa que está em desobediência, mas que talvez ainda não se atentou, pode ser, né? Eu vi isso em Saul e acredito que uma pessoa em desobediência também tem uma dessas características. Uma delas que eu vi, lendo a palavra, é que primeiro, na vida de Saul, ele já estava em desobediência, do pecado da desobediência. E uma das características, os sintomas da desobediência é transferir as responsabilidades. No verso 15, Saul, na sua justificativa para Samuel, ele diz assim: eles quem? O povo. Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. E mais à frente, ele vai de novo, ele diz assim, porém, no verso 21, porém o povo, dando a sua justificativa, porém o povo tomou do despojo as ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele disse assim, olha, a gente foi lá, mas o povo, eu sou rei, mas eu sou um mero figurante aqui. Eu sou autoridade, mas o povo foi lá, pegou, né? Mesmo que o povo pegasse, ele era o rei, ele era a autoridade. E mais à frente, ele fala, depois que Samuel deu a sentença, que o Senhor falou através de Samuel, que Deus o rejeitou, ele falou assim, não, eu me arrependo porque eu temi ao povo. Então, ele temeu ao povo, mas não temeu ao Senhor que criou os céus e a terra. Entende? Então, assim, uma das características de uma pessoa que vive em desobediência e que talvez não saiba, é que ela sempre
transfere a responsabilidade ou a culpa de algo para outra pessoa. Ela não toma para si a responsabilidade. A gente está careca de saber disso. No início da Adão e Eva, o que Deus, quando falou com Adão, o que Adão respondeu? Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher fala, foi a serpente. A serpente não tem com quem eu transferir a culpa. Se tivesse, ela iria transferir, entendeu? Então isso é algo do ser humano. Adão e Eva já estavam em desobediência. E eles não assumiram a responsabilidade. Eles não assumiram a culpa. E quantos de nós já ouvimos pessoas dizer, olha, eu não faço porque fulano não faz, eu vejo muita gente fazendo besteira, então eu não vou fazer, ou eu não vou na igreja porque eu vejo gente fazendo coisa errada, então eu também não vou. Sabe, sempre transferindo uma responsabilidade que cabe a ela. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Cada um vai dar conta de si. Então, o que eu vi em Saul, essa transferência de responsabilidade, que na verdade ele era a autoridade, ele que tinha que se impor, porque Deus deu a missão a ele. Mata todo mundo, não leva nada, destrói tudo, não leva nada. E aí ele leva essa justificativa, dizendo que o povo fez, né? Eu estou aqui, ele não falou que eu sou figurante, mas assim, ele é o rei, ele era o rei, ele era a figura da autoridade, ele que tinha que se impor, e não se impôs, não transferiu para si a responsabilidade. E outra coisa também que eu identifiquei em Saul e também analisando a minha vida, quando eu estive em desobediência, e muitas das vezes, quando eu estou em desobediência, eu também tenho esse tipo de característica, é um distanciamento que nós temos para com Deus. Nós sabemos quem é Deus, quem é o Deus, quem é Ele, quem o Senhor representa, mas é um Deus assim muito distante de nós. Faz sentido para o outro, mas não faz sentido para mim. Vocês vão entender. Lá no verso 15 mesmo, quando Saul ele fala para Samuel, eu até circulei aqui na minha Bíblia, por 2 vezes ele fala isso. Quando ele justifica todo o ocorrido, ele diz assim, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Se Deus realmente fosse Senhor dele, ele jamais falaria teu Deus, ele falaria meu ou nosso Deus. Mas Deus já não fazia parte, não estava intrínseco nele. Ele reconhecia o profeta Samuel como um homem de Deus e que Deus era com Samuel. Tanto é que ele fala teu Deus. Mas ele não se refere a Deus como o Deus dele. Se ele reconhecesse, ele falaria o nosso Deus. Mas ele não fala. E no verso 21 ele diz a mesma coisa. Ele fala assim, porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vê o distanciamento? Ele sabia, foi Deus que ungiu rei, foi Deus que colocou ele como rei, como autoridade. Mas naquele momento ele não tinha Deus como Senhor dele, ele tinha suas próprias vontades como Senhor. Então referiu Deus como Deus de Samuel e não dele. Então uma das características de alguém que é desobediente é que ela tem a ciência de quem é Deus, ela sabe quem é Deus, porém esse Deus para ela está muito distante.
faz sentido para outra pessoa. O Deus que ela conhece da Bíblia, letra, mas esse Deus não está intrínseco nela. Está intrínseco na outra pessoa e ela reconhece isso, nas outras pessoas. Mas ela não está intrínseco nela, esse Deus. E aí, irmãos, isso é tão profundo, que o profeta Samuel, ele aprofunda a questão da desobediência, que é um pecado, mas quando a gente fala assim, pode piorar? Pode piorar. Então, o pecado da desobediência é um pecado? É um pecado, mas ele pode piorar? Pode piorar. E o profeta Samuel, ele compara a questão da desobediência, lá no voltando no início, né, no versículo inicial, diz assim: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o se sujeitar do que a gordura de carneiros. E aí, irmãos, verso 23, isso foi muito... É como se Deus me desse um soco no rim. Diz assim: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E na minha versão diz assim: e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. O pecado da desobediência ao Senhor é tão mais profundo e tão mais complexo do que a gente imagina. Porque se Deus tem falado constantemente a nós e a gente resiste, qual é a vontade que está sendo prevalecida? A nossa, não a de Deus. A gente entende, muitas das vezes eu entendia idolatria como adorar a imagem, né? Mas não é apenas isso. A idolatria está em situações dessa, como eu falei, mas idolatrar pessoas, idolatrar falsos deuses, idolatrar também a sua própria vontade. O que o profeta Samuel estava dizendo ao rei Saul é que estava lançando ao rosto dele que ele era uma pessoa idólatra, porque prevaleceu a vontade dele. E ali o Senhor deu o veredito de que, já que você me rejeitou, eu também te rejeito como rei. Isso é muito profundo, muito profundo. Então, eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu pequei desse pecado tão terrível que é a idolatria às minhas vontades, o meu desejo prevalecer acima do Senhor. Então, isso é terrível, isso é muito terrível. E muitas das vezes, irmãos, isso pode estar acontecendo com algum de vocês. Deus tem falado, e você sabe que é de Deus, você sabe que tem que se consertar, e você sabe disso, e a gente sabe quando é com a gente. Mas a gente insiste em não se consertar. Irmãos, isso é rebelião. Isso é rebelião. Sabe quando isso aconteceu? A primeira vez que isso aconteceu? No céu com Lúcifer. Isso é rebelião, irmãos. Isso é terrível. Lúcifer e os demais anjos que deram ouvido a eles foram expulsos da presença de Deus, onde não tem mais direito de voltar. Não tem mais. Não há mais chance para o diabo. Por isso que ele insiste em levar um máximo de pessoas para com ele, junto com ele.
eternamente longe de Deus, assim como ele foi condenado. Só que, irmãos, diferente de Lúcifer e diferente de Saul, bem, antes disso, a probabilidade de um idólatra ir para o céu, qual é a probabilidade? Não, zero, né? A não ser que esse mesmo idólatra se arrependa. Se arrependa. Porque um idólatra não tem espaço no céu. Um rebelde não tem espaço com Cristo na eternidade. Não tem. Não tem. Lá em Mateus 15, o Senhor Jesus, ele fala para os fariseus acerca da conduta deles, Mateus 15, a partir do verso 7. Jesus, ele fala assim para os fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente tem um olhar tão crítico para com os fariseus, né? Os fariseus, eles tinham uma conduta religiosa, sabiam a palavra, conheciam a palavra, porém, eles falavam de Deus, tinham Deus nos seus lábios, mas o rejeitavam no seu coração. E isso pode estar acontecendo com a gente. Como é que a gente honra a Deus com as palavras? A gente pode cantar um louvor, a gente pode falar de Jesus, a gente pode falar de Jesus, a gente pode cantar louvores, a gente pode dizer glória a Deus, a gente pode, enfim, falar muitas coisas sobre Jesus, sobre Deus, falar até para as outras pessoas, né, sobre Deus, sobre Jesus. Mas a gente pode também estar correndo o risco de ao mesmo tempo falar com os lábios, mas rejeitá-lo, desobedecendo ao Senhor, não amando ao Senhor, rejeitando, mas o coração está longe. E eu lembrei de um versículo que perguntaram para Jesus qual o primeiro mandamento, e o Senhor fala, o primeiro maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o entendimento. Eu acho que é isso. O amor ao Senhor, irmãos, não está na questão do sentimento, mas está na questão de ato. Tanto é que lá em João 14, 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver. Apesar de que acaba tendo, né? Mas não é o fim, o sentimento, mas sim o ato. O ato de quê? De guardar a palavra. E aqui o guardar a palavra não é a questão de memorizar a palavra, apesar que a gente precisa memorizar, mas guardar a palavra é aquilo que a gente tem aprendido, a gente ouve e a gente pratica. A gente coloca em prática. Isso é guardar a palavra, isso é amar ao Senhor de todo o coração. Né? Então, irmãos, o rei Saul, ele tentou fazer do jeito dele, e muitas das vezes a gente peca nisso. Às vezes, você quer fazer umas coisas assim, não, eu vou fazer e tal. Eu não estou desmotivando ninguém a não fazer. Mas vamos, no princípio, na base, na raiz, obedecer. Obedecer. Às vezes, Deus está mandando você pedir perdão a uma pessoa e você quer evangelizar lá fora.
Às vezes Deus está pedindo para você se consertar em algo, mudar a sua atitude, mudar seu jeito de ser, e você está querendo, sei lá, fazer parte do Ministério do Louvor. Entendeu? Não adianta a gente estar comprometido com tantas coisas que norteiam questões da igreja, se não tiver comprometido em obedecer a palavra de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido algum. E o grande problema que isso pode ocasionar é que a gente está, né, tão atarefado com muitas coisas, falando de Deus e amém, glória a Deus, e naquele grande dia, assim como o Senhor falou para Saul que o rejeitou como rei, Deus pode virar para a gente e nos rejeitar. Mas Deus, nós profetizamos, nós expulsamos, mas essas pessoas que expulsaram, que profetizaram, que curaram em nome do Senhor, fizeram a obra, mas não estiveram comprometidos em obedecer a Deus. Então, Deus claramente vai rejeitar. Então, irmãos, essa palavra foi, como eu falei, um soco no estômago, no meu estômago, né? E eu pedi perdão a Deus por tantas as vezes eu estar dentro desse contexto, se enquadrar igualzinho em Saul. E eu me vi várias vezes assim, igual ao Saul, transferindo a culpa, não enxergando que eu estava desobedecendo, achando que eu estava fazendo tudo certo, até porque aparentemente eu estava fazendo como manda a cartilha, mas eu não estava comprometida em obedecer a palavra. E eu me vi aqui. E eu pedi perdão a Deus por esse pecado da desobediência / idolatria. Idolatria para com as minhas vontades, quando as minhas vontades prevaleceram e não foi a vontade do Senhor sobre a minha vida. Quando Deus falou várias vezes e eu rejeitei e prevaleceu a minha vontade. Eu pedi perdão a Deus assim, falei assim, caramba. E eu precisava compartilhar isso para com os irmãos. Eu espero em Deus que Deus tenha falado aos corações de cada um. E aquilo que eu fui limitada a falar, eu espero que Deus continue ministrando ao coração de vocês. Amém? Vamos orar? Lembrando, irmãos, que se houver arrependimento, Deus, o mesmo Deus que lança fora, é o mesmo Deus que enxerta. O mesmo Deus que corta o galho quando não dá fruto, é o mesmo Deus que enxerta a videira. Então, há esperança para cada um de nós. E o caminho é o arrependimento. Amém? Vamos orar. Senhor, Deus, primeiramente, Pai, eu te peço perdão mais uma vez por tantas vezes em que, como Saul e como os fariseus, achavam que estavam honrando a Ti, mas o coração estava completamente distante do Senhor, em desobediência, prevalecendo sempre a minha vontade, não a Sua. Deus, eu te peço, Pai, perdão, porque o Senhor trouxe essa revelação para mim e cada um de nós, desse pecado que é o pecado da idolatria. Pai, eu te peço, Deus, que se isso foi revelado a algum irmão, eu te peço, Pai, que o Senhor, Deus, venha quebrantar os nossos corações, nos transformar, Deus. Que de fato, que em cada um de nós haja um sincero e profundo arrependimento. Ó Deus, porque o Senhor, Deus, quando o Senhor Jesus foi para a cruz, o Senhor não foi pela metade. O Senhor se deu por completo naquela cruz.
O Senhor, Deus, não foi até a metade do caminho, o Senhor foi até o fim, por amor a cada um de nós. Quando o Senhor foi para aquela cruz e levou os nossos pecados, foi pensando em mim, foi pensando em cada um de nós aqui presentes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, nós não queremos, Pai, Deus, ser um servo medíocre, medianos, Senhor. Nós não queremos obedecer ao Senhor em parte, mas nós queremos obedecer ao Senhor de forma completa, Senhor. Nós não queremos, Senhor, fazer nada pela metade, nós não queremos obedecer, Senhor, em tudo, Pai, porque assim é a Tua vontade, Pai, que nós venhamos obedecer a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que em cada um de nós, Senhor, haja esse temor, Deus, de ouvir a Tua voz, de ser sensível à Tua voz, de obedecer a Ti, Pai. E se nós estamos caminhando por um caminho, Deus, que o Senhor não quer que nós venhamos caminhar, Deus, que nós venhamos nos arrepender neste momento, Pai, porque grande é a Tua misericórdia, Senhor, e se o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos isso, Pai, é porque o Senhor nos ama, Deus, e quer que nós venhamos nos arrepender. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que ninguém saia daqui, Senhor, e jogue essa revelação, Pai, no bolso, e guarde no bolso, mas Deus, que essa revelação venha, Deus, cada vez mais se aumentar no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. O importante é obedecer a Ti, Pai. O Senhor não está preocupado com aquilo que nós fazemos, que é visível ao homem, mas aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a obediência que nós temos a Ti. Ó Deus, que nós não venhamos cair na armadilha, Pai, de estar querendo fazer 1000 coisas e esquecendo do principal, em obedecer ao Senhor. Ó Pai, que nós venhamos ser sensíveis à Tua voz, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, não deixa, Pai, que o diabo venha roubar essa palavra, Pai, dos nossos corações. Pelo contrário, que essa palavra venha frutificar, Pai, nos nossos corações, dia após dia, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia. Obrigada, Deus, pela Tua paciência, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Mesmo, Pai, na nossa rebeldia, na nossa idolatria, Pai, o Senhor ainda assim tem exercido o Seu amor, a Sua longanimidade, a Sua paciência para conosco. E eu te peço, Pai, que isso não venha a ser em vão, Pai, que pelo contrário, que haja em nós, Pai, o fruto do arrependimento, Pai, em o nome do Senhor Jesus, é que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus.